Fala galera do YouTube, beleza? Unboxing para vocês. Xeon E52667V3, processadorzinho que tem saído com bom custo-benefício. Eu acabei pegando duas unidades, tá passando o valor aí que eu paguei nesse processador. Ele sai ali, né? Você pegando duas unidades, ele sai por volta de R$ 40, você utilizando ali as moedas e também usando o cupom de desconto. Então ele tem um excelente preço. Ele é um processador que possui 8 núcleos, 16 threads e ele opera ali com clock em jogos a 3.6 GHz, né? Por ser um processador antigo, ele possui um ótimo clock. Então tá aí, eu peguei duas unidades, o processador veio com um estado de conservação bem bacana, vem com uma pastinha térmica ali, mas não recomendo você usar essa pasta térmica, usa uma de melhor qualidade. Aí ó, o processador tá com um ótimo estado de conservação, nada de arranhão e nem nada. Vou deixar o link dele e também de peças na descrição, placa-mãe, memória, tudo com preço bacana. E também não esqueça de conferir o nosso canal de promoções e a aba comunidade que vai estar na descrição com ótimos preços aí. Se você for pegar alguma coisa no Ali, hoje é o último dia da promo. Bom pessoal, tá aqui o nosso processador instalado, Xeon 2667V3, 8 núcleos, 16 threads, esperando aqui com clock a 3.6 GHz, placa-mãe aqui Machinist MR9A, plaquinha bem bacana, 32 GB de memória, memória que eu estou utilizando aqui é da Kizler em Quad Channel, também aqui fiz a redução dos times, vai estar passando aí para vocês, esse é o melhor resultado que eu consegui para essas memórias, e a placa de vídeo que a gente vai utilizar aqui, rapaziada, é RX 5700 XT, uma ótima placa para a gente estar testando ele. Plaquinha um pouco mais forte que a 6600, nível ali de 30 a 60. Então a gente vai estar testando aqui em jogos pesados e vamos ver como esse processador se comporta, se vale a pena pagar os R$ 40 nele ou investir um pouco mais e pegar um 2667V4, 2680V4. Então é isso aí, rapaziada. Também estou com o Resizable Bar habilitado aqui, né? E vamos ver como se comporta aqui essa configuração. Então é isso aí, confira todos os testes e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, Warzone. Estamos rodando o game aqui em Full HD, preset do baixo, campo de visão em 120. E aqui no Warzone tivemos uma média de 121 FPS, 1% low ali, tendo na casa dos 81, né? 1% low, para quem não sabe, no pior cenário possível, ele vai te entregar ali 81 FPS estáveis, então tá bem acima dos 60, né, que é o que a gente almeja jogando jogos de PC, né, o mínimo possível é 60, então ele tá entregando um bom 1% low. E ele bate aí às vezes, né, você vê que na máxima ali chega a bater até quase 150 FPS. Apesar da nossa 5700 XT tá sobrando, ela fica ali entre 70 e 80% de uso, um processador de R$ 40 tá entregando aqui uma ótima média de quadros e também 1% low e às vezes aí batendo quase 150 frames de máximo. Próximo game, CS2, estamos rodando o game aqui em Full HD, preset do baixo. Aqui no CS tivemos uma média de 180 FPS, 1% low ficou na casa dos 91. Então mais uma vez entregando aí também uma ótima média e um bom 1% low para um processador de R$ 40 antigo, e a máxima ali às vezes ele bate os 200 FPS, né? Às vezes ele chega ali no nível de Ryzen 5000, tipo 5500, né, 3600, e bate essa média de quadros aí. Então ele está tendo um excelente resultado aqui também no CS2. Próximo game, Black Myth Kong. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou ali com o escalonamento da resolução em 100%, ou seja, ele está rodando Full HD nativo. Também estou usando o FSR de Upscale e a geração de quadros. O preset, então preset personalizado vai estar passando aí para vocês. E aqui no Black Myth Kong tivemos uma média de 85 FPS, 1% low ficou na casa dos 63. Então a gente está conseguindo aqui mais uma vez tanto uma boa média e 1% low bem bacana aí no Black Myth.
Próximo game, Horizon Forbidden West. Estamos rodando o game aqui em Full HD, sem geração de quadros, e o preset vai estar passando aí para vocês um preset personalizado entre alto e médio. E aqui no Horizon a gente teve uma média de 62 FPS, 1% low ficou na casa dos 57. Então mais uma vez aqui o 2667V3 rodando muito bem, o uso dele ele tá bem tranquilo, cerca de 30% de uso. E a 5700 XT, né, tá rodando muito bem o game aqui sem necessidade de geração de quadros. Bom pessoal, próximo game, Resident Evil 4 Remake. Estamos rodando um game aqui em Full HD e vai estar passando todo o preset gráfico aí que eu estou utilizando, que está mais puxado para o alto. E aqui no 4 Remake tivemos uma média de 61 FPS, 1% low ficou na casa dos 41. Então vocês podem ver que nossa 5700 XT tá sobrando um pouquinho. Essa parte aqui é bem pesada para processador, né? Então aqui o nosso limitador está sendo por conta do processador, mas ele está entregando ali, né, uma média de 60 FPS, o que é mais suficiente para esse tipo de game. Então ele está conseguindo rodar bem aqui o 4 Remake na parte mais pesada. Nos outros cenários aí o FPS fica bem alto, mas aqui é uma situação bem crítica e ele está conseguindo aqui dar conta do recado. Próximo game, God of War Ragnarok. Estamos rodando o game aqui em Full HD, estou usando a geração de quadros e o preset está no preset do Ultra. E aqui no God of War tivemos uma média de 68 FPS, 1% low ficou na casa dos 54. Então aqui, mais uma vez, o nosso 2667V3 está rodando muito bem, né? God of War é um jogo GPU bound, mas mesmo assim a gente vê que ele está entregando uma excelente estabilidade, né? Vocês podem ver que logo abaixo do FPS o nosso frame time ele tá lisinho, lisinho, sem oscilações. Próximo game, Spider-Man 2. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Estou usando também aqui a geração de quadros e o preset está entre médio e alto. Aqui no Spider-Man tivemos uma média de 89 FPS, 1% low ficou na casa dos 50. Eu esqueci de reiniciar a média ali do 1% low, mas mesmo assim a gente está tendo aqui um excelente desempenho e mais uma vez ali a nossa 5700 XT sendo usada ali no seu máximo. 2667V3 dando conta do recado e o mais importante, né, o frame time ali, como vocês podem ver, tá bem lisinho, sem oscilações. Próximo game, The Last of Us Parte 2. Estamos rodando o game em Full HD, sem geração de quadros, preset dual. E aqui no The Last tivemos uma média de 77 FPS, 1% low ficou na casa dos 64. Testando aqui nessa parte que é um pouco mais frenética, depois eu vou testar também lá em Seattle, que é um pouco mais pesado, mas como vocês podem ver aqui, nessa parte está rodando muito bem o game. Bom, pessoal, testando aqui também em Seattle, que é um pouco mais pesado, mas novamente está rodando muito bem. A gente está com uma média de 73 FPS, 1% low ali está na casa dos 59. Então, mais uma vez aí, rodando muito bem e gostei bastante do desempenho do 2667V3.
Bom, pessoal, voltei e falando sobre o consumo de toda essa configuração, né, de todo o PC, ficou ali na casa dos 450 a 460 watts. Então, uma fonte de 500 watts de boa qualidade já dá conta de toda essa configuração. E será que vale a pena o Xeon 2667V3? Bom, vocês viram aí que eu testei tirando o CS, que é um jogo um pouco mais leve, o restante foi só jogos pesados e ele conseguiu dar conta do recado, entregando ali sempre acima dos 60 FPS. O 1% low dele também foi bem bacana na grande maioria dos jogos e teve uma excelente estabilidade. Agora, será que ele vale a pena? Bom, depende, pessoal. Se você encontrar ele com preço um pouco distante do Xeon 2680V4 ou do próprio Xeon 2667V4, igual eu paguei 40, o 2667V4 tá na casa dos R$ 100 e o 2680V4 também. Às vezes ele tá ali entre 85 a R$ 100. Ele custando 40 e pelo que eu vi, ele tem um desempenho bem semelhante ao 2680V4, eu acho que sim, ele é uma ótima opção. Mas se você encontrar ele com um preço bem próximo do Xeon 2680V4, aí eu acho melhor ir para o Xeon 2680V4 porque ele tem algumas coisas ali, né, que é melhor, ele tem mais quantidade de núcleos, então se você for jogar jogos mal otimizados que usa muita CPU, né, e às vezes você quer usar coisas ali em segundo plano, o 2667V4 é mais negócio, né? Principalmente para quem vai jogar e trabalhar. Mas esse processador aqui, ele é excelente. Se você encontrar igual eu encontrei, pegando duas unidades ali saindo R$ 40 cada uma, você pode pegar e para revender, né? E como eu revendo bastante, então acabei pegando duas unidades ali, né? Pelo preço que eu paguei, R$ 40, uma excelente opção. Mas se você encontrar ele com um preço bem próximo do 2680V4, pega o 2680V4. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Dúvida, deixa no campo de comentários. Sempre que possível, eu respondo vocês. Um ótimo domingo a todos. Boa Páscoa e fui!